Quando seu atual namorado é capturado através de um portal interdimensional, uma jovem decide investigar a liga dos seus 7 ex-namorados superpoderosos, para descobrir como trazê-lo de volta. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeRed. Hoje nós recapitularemos a primeira temporada da série Scott Pilgrim Takes Off de 2023, então preparem-se, é hora do recap! Scott Pilgrim é um jovem canadense de 23 anos que todas as noites sonha com uma garota que ele não conhece. Wallace Wells, seu colega de quarto, já não aguenta mais ouvi-lo falar de seus sonhos e pergunta quando é que ele vai arranjar outro lugar para morar. Está um inverno rigoroso em Toronto e Scott sai de casa para ensaiar com sua banda, formada por ele e Stephen Nikin. O rapaz sonha em se tornar um músico famoso, mas até o momento as únicas pessoas que viram Sex Bob-omb tocar são Knives e Neil. Naquela noite, os 4 amigos vão para a festa de aniversário da Julie e Scott se recusa a levar Knives, pois afirma que ela não é sua namorada, apesar dela achar que sim. Nessa festa, o rapaz encontra a garota que tem aparecido em todos os seus sonhos e fica completamente apaixonado por ela. Após beber o seu copo de refrigerante, Scott se aproxima e tenta iniciar uma conversa totalmente desinteressante com a jovem. Porém, ao perceber que está estragando todas as suas chances futuras de ter um relacionamento com ela, Scott decide se afastar e é flagrado pela dona da festa. Ele então aproveita a oportunidade para conseguir informações sobre a menina de cabelo rosa e descobre que ela se chama Ramona Flowers. Após enfrentar um término de relacionamento conturbado, a garota se mudou de Nova York para Toronto e atualmente trabalha entregando DVDs para Netflix. Depois de conseguir todas as informações de que precisava, Scott volta para casa e entra no site da Netflix para alugar um filme. Nessa época, no início dos anos 2000, os serviços de streaming ainda não existiam, então ele tem a esperança de que Ramona irá entregar os filmes em sua casa. Na manhã seguinte, quando a garota finalmente aparece, Scott decide chamá-la para sair e, para sua felicidade, ela aceita o convite. O casal conversa no parque por alguns minutos, mas é interrompido por uma nevasca e Ramona usa uma porta que surge no meio do nada para se teletransportar para sua casa. Após tomar uma xícara de chá, o casal vai para o quarto e se aquece embaixo do cobertor. Enquanto isso, em um covil em Nova York, Matthew Patel, ex-namorado de Ramona, e Gideon conversam sobre o novo pretendente da jovem. Apesar de ter saído com Ramona na noite anterior, Scott sustenta um status de relacionamento com uma garota que ainda está no ensino médio. Até onde se sabe, eles nunca se beijaram, mas já deram as mãos em público, o que para Gideon já pode ser considerado namoro. Animado para desafiar o seu novo adversário em um duelo, Matt afirma que irá destruí-lo. Pela manhã, quando acorda, Scott convida Ramona para assistir ao show de sua banda no Rocket, e ao chegar em casa, conta para Wallace sobre sua noite. Imediatamente, o rapaz ordena que seu colega de quarto termine com Knives, pois a garota acredita que eles estão namorando, e Scott afirma que irá fazer isso. Em seguida, Wallace entrega para ele uma carta que chegou naquela manhã, e Scott descobre que foi desafiado por Matthew para participar de uma luta organizada pela Liga dos Ex-Namorados do Mal. No entanto, Scott apenas ignora aquela carta e segue a vida. Minutos antes da Sex Bob-omb se apresentar, Knives conhece Stacy Pilgrim, irmã de Scott, e afirma estar super animada para o show. Nesse instante, Wallace percebe que seu colega de quarto não terminou com a garota, e o baixista fica sem saber o que fazer ao ver Ramona e Knives juntas no mesmo ambiente. Durante o show, Matt aparece de surpresa e ataca Scott. No entanto, o rapaz consegue bloquear o seu golpe e pergunta o que aquele cara está fazendo no Rocket. Quando percebe que Scott não deu atenção ao que estava escrito em sua carta, Matt explica que Ramona possui 7 ex-namorados do mal, um mais poderoso que o outro, e o rapaz terá que derrotar todos eles se quiser ter um relacionamento com ela. Ao ser questionada sobre aquele cara esquisito de óculos escuros, Ramona revela que o namorou durante o ensino fundamental. Porém, a verdade é que eles só se beijaram uma vez, e o relacionamento durou menos de 2 semanas. Decidida a ganhar o coração
pressão de Ramona, Scott aceita o desafio e acaba sendo nocauteado. Nesse instante, Matt comemora sua vitória e afirma que agora poderá voltar a namorar Ramona, mas a jovem o ignora completamente e vai embora do bar. Ao ver a banda do seu namorado tocar, Knives ficou tão emocionada que desmaiou, e quando acorda descobre que Scott morreu durante uma briga. No dia seguinte, seus amigos se reúnem para o funeral, e Envy Adams, uma ex-namorada de Scott, aparece no velório. Por onde passa, a mulher é seguida por repórteres e paparazzis, pois ela é vocalista de uma das bandas mais famosas do país, a Clash at Demon Head. Antes de se tornar mundialmente conhecida, Envy namorou Scott por um breve período e decidiu ir ao seu funeral para cantar uma música de despedida para ele. Após o show, a vocalista vai embora e é seguida por todos os convidados, exceto Ramona, que caminha até o caixão para se despedir de Scott. Em Nova York, os 7 ex-namorados de Ramona são intimados para uma reunião no covil de Gideon, a convite de Matthew Patel. O rapaz está furioso por conseguir derrotar Scott e mesmo assim ter sido rejeitado por Ramona. Então Gideon afirma que no final das contas é ele quem ficará com a garota. Sendo assim, os 2 ex-namorados decidem duelar para decidir quem se tornará o líder daquela liga. Após levar o primeiro soco, Matt pede ajuda de suas líderes de torcida fantasmas para derrotar Gideon e se une para atacar o ex-número 7. Depois de ser golpeado diversas vezes com uma bola de fogo, Gideon percebe que está prestes a ser derrotado e pega sua espada para contra-atacar. Com sua arma em mãos, ele consegue eliminar todas as líderes de torcida e está prestes a eliminar Matt, quando um par de braços musculosos sai de suas costas e arranca as espadas das mãos de Gideon. Em seguida, o ex-número 7 é empurrado para a beira de um prédio e está prestes a sofrer uma queda mortal quando seu gerente aparece e ordena que ele assine o documento que transfere todos os seus bens para Matt, assim como foi combinado antes da luta. Após perder todo o seu império que construiu, Gideon é abandonado pelos membros da liga, que ele mesmo fundou. Naquela noite, durante o sono, Ramona sonha com Scott e acorda assustada, acreditando que ele está vivo. Depois de perder um dos seus melhores amigos, Neil começa a pensar sobre sua morte e decide deixar um legado para que as pessoas lembrem dele para sempre. O jovem então começa a escrever o roteiro de um filme, porém ao final do dia ele descobre que não conseguiu desenvolver nem o primeiro parágrafo da história e vai dormir frustrado. Durante a noite, o rapaz acorda e avista uma pessoa mascarada sentada na frente do seu computador. Acreditando que aquilo não passa de sonho, ele volta a dormir, mas na manhã seguinte encontra o roteiro completo de um longa-metragem em cima do seu teclado. Nesse dia, Ramona faz uma visita à cafeteria, onde Julie trabalha, e revela que alguém capturou Scott Pilgrim. Em seguida, essa pessoa forjou a morte dele para que ninguém tentasse procurá-lo. Após investigar, a garota descobriu que durante a luta, um portal se abriu no chão e um cara mascarado agarrou Scott, deixando apenas algumas moedas para trás. Durante a conversa com Julie, Ramona faz uma lista de possíveis suspeitos e decide ir falar com Kim, a baterista da banda Sex Bob-omb e ex de Scott. A jovem conta que conheceu o rapaz na adolescência e ele foi seu primeiro namorado. Enquanto as duas conversam na locadora, Roxy, a quarta ex-namorada do mal de Ramona, aparece e a desafia para um duelo. As jovens lutam até serem atingidas por um armário e transportadas para o cenário de um filme antigo. Após sacar o seu martelo gigante, Ramona ataca sua ex e ambas vão parar em cima de um trem em movimento. Elas então trocam alguns socos e descobrem que foram transportadas para uma cabine de um avião, onde Ramona se desculpa por ter ido embora da vida de Roxy sem avisar. De repente, a aeronave é bombardeada e sofre uma turbulência, fazendo com que as duas jovens acabem caindo do avião. Durante a queda, elas são levadas para algum lugar do espaço e, em seguida, acordam na locadora. Após fazer as pazes com sua ex, Roxy vai embora e Ramona decide ir atrás dos seus outros ex-namorados para investigar se eles estão envolvidos com o desaparecimento de Scott. Naquela noite chuvosa, quando chega em casa, Julie encontra Gideon e o homem conta que perdeu todo o seu império em Nova York. Ele diz que gastou seus últimos trocados para comprar uma passagem aérea para Toronto, a fim de encontrar sua velha amiga.
Ao ver a triste situação na qual o rapaz se encontra, Julie decide dar abrigo a ele e o convida para passar a noite em sua casa. Na cidade de Glendale, Lucas Lee, um ator e skatista egocêntrico, acorda em sua mansão gigantesca e caminha até a sua sala preferida. Após escolher um skate da sua coleção, ele vai dar um passeio pela cidade, enquanto pratica suas acrobacias e desperta o ódio dos habitantes, que não aguentam mais vê-lo causar problemas por onde passa. Junto com sua gangue de skatistas, Lucas provoca acidentes ao andar tranquilamente pelas ruas, sem respeitar as leis de trânsito. Nesse dia, enquanto está em um bar se divertindo com os amigos, ele recebe uma ligação de sua agente e descobre que graças às suas ações irresponsáveis, sua popularidade está caindo cada vez mais nos últimos meses. Por sorte, ele acaba de ganhar o papel de protagonista em um filme que será gravado em Toronto, e essa é a sua chance de reacender na mídia. Quando descobre o estúdio onde seu ex fará as gravações, Ramona consegue burlar os seguranças e invade o set. Chegando lá, ela encontra Neil e fica surpresa ao descobrir que ele é o roteirista daquele longa, que conta a história do que teria acontecido se Scott Pilgrim tivesse vencido a luta contra Matt Patel. Envy Adams é quem interpretará Ramona no filme e Lucas será o personagem Scott. Antes do início das gravações, Ramona decide fazer uma visita ao camarim do seu ex, na tentativa de descobrir se ele está envolvido no sumiço do verdadeiro Scott. Porém, ela logo percebe que Lucas está muito ocupado vivendo um romance com alguma de suas colegas de trabalho e vai embora para não incomodar o casal. Após as gravações das primeiras cenas, Ramona retorna ao camarim e pergunta se ele está envolvido com o desaparecimento de Scott. Mas a verdade é que Lucas nunca tinha ouvido falar desse cara, até ter sido convidado para atuar naquele filme. Durante a conversa, Ramona descobre que a mulher com quem Lucas está se envolvendo é a atriz que interpreta Knives no filme, e em sua defesa o ator afirma que ela tem 31 anos na vida real. O romance é anunciado em todos os sites de fofoca, e de repente um grupo de paparazzis ninja invade o camarim para tentar tirar algumas fotos do casal. Como está acostumado a receber a visita daqueles caras, Lucas consegue se esconder e ataca os fotógrafos com seu skate, enquanto Ramona foge. O ator então atrai os paparazzi para longe do seu trailer e é perseguido pelo estúdio enquanto tenta despistá-los. Ao perceber que está cercado por uma legião de fotógrafos, Lucas decide golpear todos eles de uma vez só, mas os ninjas contra-atacam e se unem para quebrar o skate do ator. Após ser derrotado, o rapaz avista Ramona e ela afirma que irá ajudá-lo a se livrar daqueles paparazzis. Ela então pede que seu ex se esconda dentro de sua bolsa e quando chega em um local seguro, permite que ele saia. Enquanto está escondido, Lucas liga para sua agente e afirma que não irá mais atuar naquele filme. Furiosa, a mulher decide abandoná-lo e afirma que essa decisão destruirá a carreira do ator. Antes de se despedir de sua ex, Lucas revela que na noite em que Scott desapareceu, ele estava na estreia de um filme em Los Angeles e acabou colocando tudo pra fora no meio da rua. Graças aos paparazzis que os perseguem o tempo inteiro, há vários vídeos do ator circulando na internet, o que prova que ele não pode ter capturado Scott. Então, após riscar Lucas de sua lista de suspeitos, Ramona continua sua investigação e vê o momento em que Todd Ingram abre um portal e repentinamente aparece no estúdio. Ao encontrar os guardas, o rapaz afirma que foi até lá para fazer teste para o papel de Scott Pilgrim, e nesse instante se torna o suspeito número 1 de Ramona. Então, para poder ficar de olho nele, a jovem também decide participar das gravações e passa no teste para ser dublê de Envy Adams, que interpreta Ramona Flowers no filme. Já o Wallace fez tão bem o papel de interpretar a si mesmo que acabou sendo contratado para representar seu próprio personagem. Naquele dia, o trio principal tenta gravar a cena deles chegando no Rocket, mas as filmagens precisam ser repetidas diversas vezes, pois Envy e Todd sentem dificuldade em se manter distantes e erram a cena sem parar. Sendo assim, o Wallace decide dar uma ajudinha ao diretor e sugere que ele faça uma pequena alteração naquela cena. Dessa vez, em vez de ficar com Ramona, Scott terá que se aproximar de Wallace, e Envy fica furiosa ao ver seu namorado formando um casal com o rapaz. Em uma conversa, a jovem revela para o diretor que eles estão juntos há 11 anos, e apesar de terem se relacionado com outras pessoas nesse meio tempo, eles sempre acabam voltando um para o outro. Certo dia, durante o intervalo de almoço, Ramona tem a oportunidade de falar a sós com seu ex número 3, e pergunta a respeito de Scott Pilgrim. No entanto, ao ver Wallace passando
passando ali por perto, Todd a ignora completamente e abre um portal para que ele e seu colega de gravações possam sair dali. Até então, Envy não fazia ideia de que Todd havia terminado com ela para ficar com Wallace, mas ao descobrir a verdade, Envy vai atrás de Wallace para contar o que aconteceu e o rapaz promete que irá resolver essa situação. Então, quando Todd aparece, ele afirma que eles não ficarão juntos, pois tudo não passou de uma estratégia dele, sem compromisso algum. Ao ser rejeitado daquela forma, o cérebro de Todd entra em pânico e ele começa a enlouquecer. Após bater a própria cabeça no chão, o rapaz abre um portal e dá o fora daquele lugar, o que deixa Envy ainda mais furiosa. Nesse momento, ela culpa Wallace por ter destruído sua vida, aparentemente perfeita, e o ataca enquanto o câmera filma toda a briga. Porém, quando consegue se levantar, Wallace vai para a parte de trás do balcão e ordena que seus dublês lutem contra Envy. Para ajudá-la naquela batalha, a garota chama Ramona, sua única dublê, e a jovem é obrigada a duelar com aqueles caras para não perder seu emprego. Durante a batalha, ela dá o seu melhor e consegue se sair bem, mesmo tendo que enfrentar 4 adversários de uma só vez. No entanto, quando o verdadeiro Wallace faz chacota do péssimo desempenho de seus dublês, eles vão embora chorando. Após a luta, Ramona descobre o verdadeiro motivo do desentendimento entre os dois e convida Envy para ir ao trailer de Todd, que está se esbaldando em uma grande porção de batata frita com cheddar e bacon para curar o seu coração partido. Já dentro do trailer, Ramona coloca uma fita na TV e mostra o vídeo que foi gravado no Rocket no dia em que Scott supostamente morreu. Suas suspeitas são de que Todd usou seu portal para levá-lo para algum lugar, e Envy afirma que seu ex-namorado jamais seria capaz de criar um portal tão perfeito quanto aquele. Depois de concluir sua investigação, Ramona se demite e está indo embora do estúdio quando um helicóptero se aproxima e Matthew Patel sai de dentro dele. O demente acaba de comprar aquele lugar e demite todos os funcionários que trabalham nele. Ao encontrar Ramona, Matt revela que viajou até Toronto apenas para cancelar aquele filme, pois o roteiro eliminou seu personagem. Nesse momento, a jovem revela que Scott foi capturado para parecer que Matthew venceu a luta, e essa notícia deixa seu ex-namorado surpreso. Durante a conversa, Ramona descobre que Matthew derrotou Gideon em um duelo e herdou todos os seus bens. Depois de perder tudo, Gideon comprou uma passagem para Toronto e agora está morando na cidade com uma garota chamada Julie Powers. Ao ouvir isso, Ramona adiciona 2 novos nomes à sua lista de suspeitos e vai até a casa de sua amiga para ter uma conversa. Naquela manhã, Gideon recebe uma ligação de Lucas e o rapaz pede perdão por tê-lo abandonado após a batalha contra Matt. Ao sentir a sinceridade na voz do ator falido, Gideon o convida para ir até Toronto e os dois amigos se divertem juntos jogando videogames, paintball e tudo mais que pudesse ser usado para destruir a casa de Julie. Após uma tarde inteira de diversão, a dupla é interrompida por Ramona e Julie, que quando vê o estado caótico de sua casa, fica furiosa. Porém, sua atenção se volta para o robô que estava escondido no canto da sala, e ao perceber que seu disfarce foi descoberto, a criatura foge pela janela. Mais cedo naquele dia, as duas amigas haviam se encontrado numa cafeteria, e Julie revela que estudou com Gideon durante o ensino médio. O rapaz era esquisito e não tinha muitos amigos, então quando ele apareceu na sua porta contando a trágica história de como perdeu seu império, Julie decidiu acolhê-lo. Desde então, eles estão namorando. Porém, a verdade é que Julie não suporta mais aquele cara, pois tudo que ele faz é ficar jogando no sofá, assistindo anime o dia inteiro. Segundo ela, Gideon certamente não possui ambição suficiente para bolar um plano para capturar Scott, mas convida Ramona para ir falar com o rapaz pessoalmente. Então, quando elas chegam lá e Julie vê aquela bagunça, ela parte para cima dos caras que destruíram sua casa, mas sua amiga consegue ajudá-la a se acalmar. Enquanto conversa com Lucas, Ramona se lembra que aquele robô pertence aos 2 gêmeos que ela namorou na faculdade e volta rapidamente para casa. Ao chegar lá, a jovem encontra os amigos de Scott reunidos em sua porta. E Knives revela que eles têm informações importantes a respeito do desaparecimento do rapaz. Sendo assim, Ramona os convida para entrar e diz que tem uma teoria sobre quem capturou seu namorado. A jovem conta que durante suas investigações cortou de sua lista de suspeitos o nome de 5 ex-namorados, e os únicos que sobraram foram Ken e Kyle, os gêmeos Katayanagi. Durante a faculdade, ela saiu com os dois ao mesmo tempo, sem saber que eles eram irmãos, o que gerou um grande desconforto
desconforto entre eles. Por isso agora a dupla quer se vingar e construiu um robô capaz de abrir portais para capturar Scott. Antes do rapaz desaparecer, essa pequena criatura estava posicionada bem na frente do palco, e durante o duelo usou seus poderes para abrir o portal por onde Scott foi puxado. Agora tudo o que Ramona precisa descobrir é onde o jovem está, mas é interrompido pelo grupo, que afirma ter uma informação adicional para compartilhar com ela. Depois de Neil revelar que foi o responsável por escrever o roteiro do filme, seus amigos vasculharam seu computador e descobriram que aquele texto foi escrito por alguém que vive 14 anos no futuro. De repente a campainha toca e Ramona abre a porta. Nesse instante todos entram em choque ao ver o verdadeiro Scott parado diante deles. Imediatamente Ramona pergunta onde ele estava e o rapaz conta que foi capturado pelos gêmeos do mal e o robô que abre portais. No entanto, segundo Scott, havia uma outra pessoa por trás de tudo isso, e essa pessoa era ele mesmo. Depois de ser puxado para dentro do portal, o jovem foi levado para uma viagem no tempo, onde conheceu seu eu do futuro. O Scott, de quase 40 anos, leva sua versão jovem para dar uma volta na cidade de Toronto, que no futuro está muito mais moderna e tecnológica. A dupla então pega um ônibus e faz uma parada na mansão de Scott. O homem barbudo então afirma que lutar contra os ex-namorados de Ramona foi o maior erro que eles cometeram na vida. Após vencer os 7 ex-namorados do mal, Scott se casou com a garota dos seus sonhos, e o casal foi passar a lua de mel na Flórida. Porém, 13 anos depois, eles se divorciaram e Scott iniciou uma nova banda com os gêmeos Katayanagi. Juntos eles formaram os Poppin' Gêmeos Beat, porém não fizeram muito sucesso. Ao olhar ao redor, o rapaz identifica algumas coisas velhas de Wallace guardadas na garagem e pergunta o que elas estão fazendo ali. Nesse momento, seu colega de quarto aparece e Scott descobre que mesmo 14 anos depois, eles continuam morando juntos. O Scott mais velho então revela que está apenas passando uma temporada ali até resolver as coisas com a Ramona e voltar para casa. Porém, a verdade é que ele gostaria de nunca ter se envolvido com aquela garota. Então pediu a ajuda dos gêmeos nerds para criar uma máquina do tempo e se impedir de namorar Ramona. Naquela tarde, Scott encontra o robô que abriu o portal e descobre que ele possui a gravação de tudo o que aconteceu depois que o rapaz foi capturado. Após ver todo o esforço que Ramona fez para encontrá-lo, o jovem decide ir procurar sua ex-esposa e, com a ajuda de Wallace, consegue encontrá-la. Enquanto conversa com a mulher, Scott descobre que ela também possui uma máquina do tempo e escreveu o roteiro no computador de Neil, para que o rapaz pudesse ver aquele filme e conhecer a história de amor que eles viveram. Quando escuta Ramona dizer que ele é o amor da sua vida, Scott pede que ela o leve de volta para os anos 2000 e as duas mulheres de épocas diferentes se encontram. Após tirar algumas fotos com seu eu mais jovem, Ramona retorna para o futuro e Scott tenta beijar sua namorada. O problema é que parece ter uma barreira invisível que os impede de se aproximar e acaba repelindo o casal toda vez que eles tentam se beijar. Nesse momento, Scott cria a teoria de que precisa derrotar os ex-namorados de Ramona para que eles possam ficar juntos, e Naive sugere que eles comprem ingressos para ir ao musical, que acontecerá na cidade, onde todos os ex-7 estarão reunidos. Dessa forma, Scott terá a chance de derrotar todos eles de uma só vez. Quando o espetáculo está prestes a começar, Scott aparece e desafia Todd para um duelo. No entanto, o rapaz afirma não nutrir nenhum interesse por Ramona e garante que não foi ele quem criou o campo de força para impedir que o casal fique junto. Em seguida, Matthew Patel aparece com suas líderes de torcida bizarras e ordena que Scott se comporte, pois aquela é uma das noites mais importantes de sua vida. Então, ao ver Gideon e Julie chegando ao local, Scott tenta descobrir se foi ele quem criou o campo de força. Mas o ex-número 7 parece estar muito feliz em seu relacionamento com Julie. Minutos depois, Lucas e Roxy aparecem e também são desafiados por Scott. Mas nenhum deles parece estar interessado em Ramona, e ambos afirmam que estão lá apenas para assistir ao musical. Por fim, o rapaz avista os gêmeos, mas eles não querem lutar contra Scott, pois, segundo o robô, os três serão grandes amigos no futuro. Nesse momento, o casal descobre que o campo de força não foi criado por nenhum dos ex-namorados de Ramona e decide se juntar aos seus amigos na plateia. Todos parecem estar ansiosos para o espetáculo e as cortinas se abrem. Enquanto o público está distraído com o show, Gideon se prepara para concretizar sua vingança contra o homem que roubou seu império.
mas é interrompido por um enorme portal que se forma no palco. Imediatamente o casal é transportado para uma estação espacial junto com os 7 ex-namorados de Ramona e os amigos de Scott. Ao ver que não terá a chance de concretizar o seu plano, Gideon se sente frustrado, pois estava prestes a detonar as dinamites que ele e Julie esconderam no palco. De repente, o Scott ainda mais velho aparece e se aproxima de sua versão jovem. Após golpeá-lo com um soco, o velhote revela que está furioso, pois deixou bem claro que Scott deveria ficar longe de Ramona, mas ele não o ouviu. Ao ver seu namorado levando uma surra, Ramona decide intervir e descobre que foi aquele cara quem criou o campo de força para separar o casal. Depois de testemunhar o enorme poder daquele idoso, todos os jovens se unem para tentar derrotá-lo, e Ramona inicia o ataque com seu martelo. No entanto, o velhote consegue quebrá-lo facilmente e Scott decide atacar o seu eu do futuro com uma sequência de socos. Porém, seu adversário é extremamente veloz e com um único golpe consegue derrubá-lo. Nesse momento, Knives pega 2 facas na bolsa de Ramona e parte para cima do idoso. A garota consegue perfurar sua pele, mas também é derrotada e arremessada para longe. Decididos a derrotar aquele velhote, os ex de Ramona se unem para atacá-lo, mas Scott parece ser totalmente invencível, a ponto de derrotar todos com facilidade. Preocupados com seus amigos, Ramona usa sua bolsa para enviá-los de volta para a Terra e decide ficar na estação para ajudar Scott a vencer aquele inimigo. Apesar de serem fortes juntos, o casal não é capaz de derrotar aquele monstro e mais uma vez o rapaz é golpeado brutalmente. Como Scott não consegue se levantar, Ramona precisa enfrentar aquela fera sozinha, até que de repente seu eu do futuro aparece para ajudá-la. A mulher parece ser a única capaz de acalmar o seu marido e afirma que sempre o amou, mesmo depois que eles se separaram. Nesse instante, o idoso percebe que ele mesmo foi o responsável pelo fim do seu casamento, e as 2 Ramonas se fundem em uma só para arrumar a bagunça que Scott causou. Após mandar o velhote para casa, a mulher consegue quebrar o campo de força que ele criou, e depois envia Scott de volta para a Terra. Ao final do show, o casal finalmente consegue se beijar e o plano de Gideon vai por água abaixo. No entanto, mesmo após descobrir que seu rival planejava explodi-lo, Matthew não quer se vingar. Em vez disso, ele afirma que odeia o cargo de CEO e devolve o império para Gideon. Depois do musical, os jovens voltam para sua vida normal e Ramona decide investir em sua carreira como dublê. Agora que estão oficialmente juntos, o casal decide investir em seu relacionamento e prometem a si mesmos que não irão desistir um do outro. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Será que Gideon retornará com seu plano de vingança? Ou o Scott do futuro vai escrever uma nova história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!